Sabe aquela onda de calor, o coração que dispara? Pois é, a raiva. Todo mundo conhece, mas a gente já parou para pensar de onde ela vem de verdade? E se existisse um jeito não só de controlar, mas de transformar essa emoção em outra coisa? É isso que a gente vai investigar hoje. Olha só que interessante esta citação. Ela não fala pra gente engolir a raiva, sabe? Ou fingir que ela não tá ali. A ideia é bem mais radical. É sobre transformar o veneno em remédio. E é essa ideia que vai guiar toda a nossa reflexão por aqui. Então, qual que vai ser o nosso caminho? Primeiro, a gente vai dar uma de detetive para entender a origem da raiva. Depois, a gente vê como ela prende a gente num ciclo vicioso cheio de ilusões. E aí vem a melhor parte. A gente vai explorar um jeito de sair disso tudo. Uma jornada que, no fim, é para dentro da gente mesmo. Não, vamos direto ao ponto, então. Quando a raiva chega, parece que ela brota do nada, né? Mas e se der pra gente rastrear a origem dela? Achar a fonte de tudo isso? É o que a gente vai fazer agora. E a resposta, olha, é surpreendentemente simples. Pensa em toda vez que a raiva explode. A raiz, a sementinha de tudo isso, é sempre a mesma coisa. Um desejo que não deu certo, uma expectativa que foi pro espaço. É aí, nesse exato ponto, que tudo começa. E essa sementinha de frustração, ela não fica quieta, não. Pelo contrário, ela começa a crescer e cria uma reação em cadeia que, olha, é bem perigosa. Bora seguir essa trilha para ver o tamanho do estrago. Olha só essa escalada, ou melhor, essa descida. Tudo começa com uma coisinha que a gente queria e não rolou. Isso vira frustração. A frustração azeda e vira raiva. A raiva, por sua vez, precisa de um alvo. E aí nasce a vontade de vingança. E a vingança, bom, daí para maldade é um pulo. É um ciclo que vai se alimentando, sabe? E a cada volta a coisa fica mais feia. Mas nem sempre a raiva grita, né? Às vezes, ela é mais sutil. Ela se disfarça. Vira aquela irritação no trânsito, sabe? Aquele descontentamento com o trabalho. Aquela insatisfação que a gente nem sabe de onde vem. Ou até aquela mágoa antiga, aquele ressentimento guardado. No fundo, são todos rostos diferentes da mesma raiva. E a nossa mente, ela é mestre em pregar peças na gente. Ela pega a raiva de um problemão no trabalho, por exemplo, e joga em cima do trânsito, ou de alguém em casa. Ela simplesmente desvia o alvo. E aí a gente acaba brigando com a sombra, com o inimigo errado, e nunca resolve a causa de verdade. E isso leva a gente para um ponto fundamental. Talvez o problema não seja o desejo em si, mas o que a gente deseja e principalmente como a gente se relaciona com o mundo. O verdadeiro campo de batalha, na verdade, é esse. Pensa bem, a gente vive numa espécie de queda de braço com o mundo, tentando forçar as coisas a acontecerem do nosso jeito. A gente quer que tudo se encaixe na nossa vontade. Só que essa é uma luta que a gente já entra perdendo. E se a verdadeira vitória não for ganhar a disputa, mas simplesmente largar a corda, deixar de competir? É um ciclo meio agridoce, né? O mundo mostra ali na nossa frente as ilusões. Sucesso, prazer, reconhecimento. A gente corre atrás com tudo, mas quando a gente alcança, a satisfação dura um suspiro. E aí aquele desejo todo vira o quê? Vira ódio, raiva daquelas mesmas coisas que a gente tanto queria. Ok, se competir com o mundo é o problema, então qual é a solução? A resposta pode soar meio estranha no começo. A renúncia. E calma, não é sobre ser fraco ou desistir de tudo. É sobre um tipo de força completamente diferente, uma que a gente nem costuma considerar. E essa é a pergunta de R$ 1.000.000, né? Se a gente está preso nessa roda gigante de desejo, frustração e raiva, como é que a gente faz para sair? Como é que a gente desce desse negócio? Renunciar, nesse contexto, não é jogar a toalha. É o contrário. É ter a sabedoria de escolher as batalhas. É decidir, de forma serena, não entrar naquela briga. É abrir mão de ter a última palavra. É escolher ter paz em vez de ter razão. É uma retirada estratégica super inteligente. E quando a gente começa a praticar isso, uma coisa quase mágica acontece. A nossa perspectiva inteira muda. Aqueles problemas que antes pareciam ataques pessoais, ofensas diretas, eles se transformam em outra coisa completamente diferente. Isso tem até um nome, reta-visão. É como se a gente colocasse um óculos novo, sabe? E com essa nova lente, cada dificuldade, cada crítica, cada porta na cara vira uma lição disfarçada, uma oportunidade de aprender. E o mais doido de tudo é que no lugar da raiva começa a nascer gratidão. Olha só que diferença brutal. Na motivação antiga, a gente está o tempo todo buscando ser bem tratado, elogiado,
Aí vem uma ofensa, vira raiva na hora. Já na motivação nova, a busca é outra, é por aprender. A mesma ofensa agora vira o quê? Um exercício de paciência, uma chance de evoluir. A coisa muda da água para o vinho. E quando o foco muda para aprender, olha só o que acontece. Aquele espaço que antes era ocupado pela raiva, ele começa a ser preenchido por outras coisas. Paciência, tolerância, compaixão, bondade. E não é uma coisa forçada, sabe? Elas simplesmente brotam, como resultado natural dessa nova forma de ver o mundo. E com isso, a gente chega no coração de toda essa história. Essa jornada inteira para entender a raiva leva a gente para um único lugar, um único campo de batalha. O que acontece aqui dentro. Essa frase é quase um soco no estômago, né? Mas no bom sentido. Ela diz basicamente que a vida, em si, não tem nada de errado. Somos nós que, com a nossa mania de querer controlar tudo, com nossos desejos, nossos julgamentos, a gente é que atrapalha o curso natural das coisas. A gente cria o nosso próprio sofrimento. No fim, o resumo da ópera é este. O verdadeiro inimigo não está lá fora. Não é o chefe, não é o governo, não é a pessoa que nos ofendeu. O único inimigo que a gente precisa derrotar mora dentro da gente. É a nossa falta de conhecimento sobre nós mesmos. Então, para fechar, fica uma proposta de mudança de perspectiva. Da próxima vez que a raiva aparecer, em vez da gente se perguntar por que isso está acontecendo comigo, talvez a pergunta seja outra. O que a vida está tentando me ensinar com isso agora? A resposta para essa pergunta pode não só acalmar a tempestade, como também iluminar o caminho. Fica aí a reflexão.